Todos conhecem o herói das pistas, o campeão implacável. Mas eu fui o único a testemunhar a história que as câmeras nunca contaram. A história que revela o verdadeiro caráter de Ayrton Senna. E ela não aconteceu a 300 km por hora, mas no chão de um saguão de hotel. Olá, bem-vindo ao Rima da Mente. Nós nos acostumamos a medir a grandeza das pessoas por suas vitórias públicas, pelos troféus que elas levantam e pelos recordes que quebram. Mas, e se a verdadeira medida de um caráter não estiver nos palcos, sob os holofotes, mas nos pequenos gestos, nos momentos invisíveis em que ninguém está olhando? Hoje, vamos mergulhar na história de um dos maiores ídolos do Brasil, não para relembrar as corridas que todos já vimos, mas para descobrir uma lição silenciosa sobre humildade e integridade. O que podemos aprender com uma história secreta de Ayrton Senna? É o que vamos descobrir juntos. Aquele era o auge. O mundo da Fórmula 1 era um circo elétrico de velocidade, dinheiro e egos inflados. E o centro do picadeiro era o duelo de titãs, Senna versus Prost. Para a maioria esmagadora do meu país, Ayrton Senna era mais do que um piloto. Ele era uma entidade, um herói quase mitológico que, com seu capacete amarelo, carregava a esperança de um Brasil inteiro nas manhãs de domingo. Ele era a prova viva de que podíamos ser os melhores do mundo. Mas para mim, não. Na época, eu era um jovem e cínico jornalista esportivo, e via as coisas com um realismo que eu gostava de chamar de lucidez. Para mim, Senna era um produto, uma marca perfeitamente construída, uma figura complexa, sim, mas cuja arrogância na pista e foco obsessivo me pareciam muito mais reveladores do que suas vitórias espetaculares. Meu editor me enviou para cobrir um grande prêmio decisivo na Europa. A pauta era clara: a glória do campeão, a raça, a superação. Mas a minha pauta secreta era outra. Eu queria encontrar a rachadura na armadura do ídolo. Queria escrever a história que ninguém contava, a do homem por trás do mito, o homem implacável, frio, talvez até cruel em sua busca pela perfeição. Em minhas anotações eu colecionava evidências para a minha tese. A fé que ele exibia me parecia marketing. Sua determinação, uma arrogância disfarçada, e o ato de levantar a bandeira do Brasil, o manto de um rei eleito pela carência de um povo que precisava desesperadamente de heróis. Eu acreditava, com a certeza dos céticos, que toda grande luz projeta uma sombra igualmente grande. E eu estava determinado a ser o primeiro a descrever em detalhes a sombra de Ayrton Senna. O que eu não sabia era que naquela viagem chuvosa e cinzenta, eu não encontraria a escuridão que procurava, mas um tipo de luz completamente diferente. Uma que não vinha dos holofotes, mas do chão. Cheguei ao circuito esperando o rugido dos motores, mas o que o destino me reservava era o silêncio. O silêncio de uma chuva que mudaria tudo. A frustração era uma companheira constante naqueles dias. O circo da Fórmula 1, que de longe parecia tão glamuroso, de perto era uma fortaleza impenetrável. Cada porta de box, cada motorhome, cada área restrita era um lembrete da minha insignificância. O mito Ayrton Senna era protegido por um exército de assessores, seguranças e jornalistas mais importantes, e meu crachá de um jornal brasileiro de média circulação não me dava acesso a nada além da sala de imprensa lotada e dos clichês de sempre. Minha tese sobre a sombra de Senna parecia destinada a morrer na teoria, sem o confronto com a realidade que eu tanto buscava. A cada dia que passava, a certeza da minha viagem fracassada aumentava, e com ela, meu cinismo se aprofundava. Na noite anterior à corrida, o mundo desabou. Uma chuva torrencial, fria e persistente, lavava o asfalto do circuito e afogava minhas últimas esperanças de conseguir alguma pauta exclusiva. Preso no saguão impessoal do hotel, longe da agitação dos boxes, eu me sentia um exilado. O bar estava cheio de outros jornalistas rindo alto, trocando informações privilegiadas que eu não tinha. Preferi o silêncio de uma poltrona afastada, observando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro da janela, cada uma delas um pequeno ponto final na minha ambição. A viagem havia sido um erro, um desperdício de tempo e de dinheiro. Eu voltaria para o Brasil com a mesma história que todos os outros, a da corrida, do pódio, do herói, a história que eu tanto desprezava por ser simples demais.
Foi então que ele entrou, sem alarde, sem entourage, sem o brilho dos holofotes. Ayrton Senna atravessou a porta giratória, sacudindo a água de um guarda-chuva preto. Não era o piloto, não era o mito, era apenas um homem, vestindo uma jaqueta de couro escura sobre uma camiseta e uma calça jeans, com o cabelo úmido e um olhar cansado, profundamente absorto em seus próprios pensamentos. Ele parecia mais magro, mais humano do que na televisão. Havia uma solidão em sua postura que me surpreendeu. Ele caminhou pelo saguão ignorando os olhares curiosos e se sentou em uma poltrona do outro lado do lobby, tão afastada quanto a minha. Abriu uma pequena pasta e de lá tirou um livro de capa escura, que reconheci mais tarde como uma bíblia. A chuva lá fora, que antes era minha inimiga, havia criado uma trégua improvável no mundo, um vácuo no tempo, forçando um encontro que, em qualquer outra circunstância, seria impossível. Meu coração de jornalista disparou. Era a minha chance, a única. Mas como abordá-lo? Aquele não era o momento para perguntas agressivas sobre Prost ou sobre os limites da competitividade. Aquele era um momento de quietude, e qualquer movimento em falso o faria se fechar para sempre. Decidi arriscar, não como um caçador, mas como um compatriota. Levantei-me, caminhei lentamente até ele. Ayrton? Chamei, a voz um pouco mais baixa do que eu pretendia. Ele ergueu os olhos do livro. Eram mais fundos e mais intensos do que qualquer câmera conseguia capturar. Havia um universo de concentração ali. Pois não? Respondeu ele, a voz calma, sem a agressividade que eu esperava. Eu me apresentei, disse o nome do meu jornal. Vi uma microcontração em seu rosto. O escudo se erguendo. Não estou dando entrevistas agora. Ele disse, polido, mas definitivo. Eu sei, respondi, tentando soar o mais sincero possível. Na verdade, eu só ia comentar essa chuva. Para nós aqui ela atrapalha tudo. Mas para você, amanhã. Deixei a frase no ar. Ele me encarou por um longo segundo, como se estivesse medindo a minha intenção. E então, algo mudou em seu olhar. Um brilho diferente. Ele gesticulou para a poltrona em frente. Sente-se. Eu sentei, o coração martelando. Ele não falou de táticas ou pneus. Ele falou da chuva. E sua voz, antes monossilábica, ganhou uma cadência poética quase filosófica. As pessoas não entendem a chuva. Ele começou. Elas veem o caos, o perigo. Eu vejo a verdade. Na chuva, o carro perfeito perde um pouco de sua força. O motor mais potente hesita. E o que sobra? Sobra o piloto. Sobra a sensibilidade, a intuição. A chuva lava a pista das vantagens e desvantagens. Ela não mente. Ela é um grande equalizador. É onde você descobre quem realmente tem o dom e quem tem apenas a melhor máquina. Correr na chuva não é sobre coragem. É sobre se entregar. É sobre dançar com a imprevisibilidade. Enquanto ele falava, eu esqueci minhas pautas, meu cinismo, minha busca pela sombra. Eu estava hipnotizado. Aquele homem não era uma máquina de vencer. Era um pensador profundo. Um artista que via em seu ofício perigoso uma forma de transcendência. A conversa foi interrompida pela chegada de um de seus assessores, que o chamou para uma reunião. Senna se levantou, agradeceu pela conversa com um aceno de cabeça, mas antes de sair, seu olhar se desviou para um canto do saguão. Eu segui seu olhar e vi uma pequena cena se desenrolando. Uma cena que passaria despercebida por 99% das pessoas. Uma cena que não tinha nada a ver com Fórmula 1. A conversa sobre a chuva havia me desarmado. Mas foi o que ele fez a seguir, no silêncio, longe de qualquer câmera que destruiria para sempre o homem que eu achava que ele era. Eu pensei que a conversa sobre a chuva seria o ápice da minha noite, mas o que aconteceu a seguir me mostrou que a verdadeira profundidade de um homem não está em suas palavras, mas em seus atos silenciosos. Foi então que seu olhar se desviou para um canto do saguão. Um olhar fixo, concentrado, o mesmo olhar que eu imaginava ele usava para analisar uma curva a 300 km por hora. Eu segui sua linha de visão, e o que vi foi uma cena banal e ao mesmo tempo profundamente cruel, um microcosmo do mundo que existe fora das pistas. Uma camareira do hotel, uma senhora de idade, talvez com seus 70 anos, de uniforme simples e cabelos brancos presos em um coque.
Estava de joelhos tentando limpar uma mancha escura de café no tapete caro do lobby. Suas mãos enrugadas e trêmulas esfregavam o pano com uma urgência desesperada. Em pé ao lado dela estava o gerente do hotel, um homem de terno impecável e expressão azeda. Ele não a ajudava, apenas a humilhava com palavras ditas em um tom baixo, mas cortante, que ecoavam naquele silêncio chuvoso. É a terceira vez esta semana, Maria. Será que a senhora já não tem mais firmeza para este trabalho? Ele dizia. A mulher não respondia. Apenas esfregava com mais força o rosto corado de vergonha. Alguns poucos hóspedes passavam, desviavam o olhar, fingindo não ver, cúmplices daquela pequena e anônima execução da dignidade. Meu primeiro instinto de jornalista foi apenas observar, registrar a cena. Mais uma prova da indiferença do mundo. Mas Ayrton fez o que eu jamais esperaria. Ele pediu licença ao seu assessor com um gesto e com uma calma que parecia deslocada naquele ambiente de luxo e pressa, caminhou até a cena. O gerente, ao notar a aproximação de seu hóspede mais ilustre, mudou de postura, abrindo um sorriso falso. Senhor Senna, algum problema? Ayrton não olhou para ele. Seus olhos estavam na senhora de joelhos. E então, ele fez algo que, para mim, foi mais chocante do que qualquer ultrapassagem na chuva. Ele se agachou. O tricampeão mundial de Fórmula 1, o ídolo de uma nação, ajoelhou-se no tapete de um hotel, ao lado daquela senhora. A senhora me permite? Ele perguntou a ela, a voz suave. Pegou um guardanapo de pano de uma mesa próxima, molhou em um copo d'água e, para o assombro do gerente e o meu próprio, começou a ajudar a limpar a mancha de café. O gerente ficou pálido, sem palavras. A senhora Maria finalmente ergueu o rosto e o olhou, os olhos arregalados primeiro de surpresa, depois de um reconhecimento que a deixou paralisada. Senna não pareceu notar, apenas continuou o gesto simples, prático, até que a mancha ficasse mais clara. Então ele se levantou, deu a mão para que a senhora se levantasse também, um gesto de uma gentileza quase paternal. E só então ele se virou para o gerente. Sua expressão não era de raiva, era de uma firmeza decepcionada. Ele falou baixo, mas cada palavra pesava como chumbo. Ela está fazendo o trabalho dela. O erro não foi dela. Tenha mais respeito. A dignidade de uma pessoa não se mede pelo uniforme que ela veste. E foi só. Ele não esperou resposta. Deu um leve aceno de cabeça para a senhora, que ainda o olhava com lágrimas nos olhos, e se juntou ao seu assessor, desaparecendo pelo corredor como se nada tivesse acontecido. A cena inteira não durou mais que 2 minutos. Não havia câmeras. Não havia outros jornalistas. Não havia plateia. Foi um ato de integridade pura, anônimo, que ele não fez para ninguém ver. Mas eu vi. E aquele gesto, aquela defesa silenciosa da dignidade de uma estranha, demoliu, tijolo por tijolo, toda a tese cínica que eu passara meses construindo. Naquele momento eu entendi. A força daquele homem não estava apenas em como ele pilotava sob a chuva. Estava em como ele se importava com as lágrimas que ninguém via. A agressividade que eu via na pista não era arrogância. Era a mesma energia, a mesma busca implacável pela perfeição e pela justiça, aplicada em outro campo de batalha. Naquele momento, eu vim para a Europa para caçar a sombra de um herói, mas acabei sendo confrontado pela luz ofuscante de um homem de verdade. Minha pauta estava morta, e de uma forma estranha e assustadora, eu nunca me senti tão vivo. A corrida de amanhã já não era a história principal. A única história que importava era aquela que eu precisava, desesperadamente, aprender a contar. Naquela noite eu não dormi. Voltei para o meu quarto de hotel, mas o silêncio do lugar parecia amplificar o barulho ensurdecedor que tomara conta da minha mente. Sobre a mesa estavam minhas anotações, a espinha dorsal da matéria cínica que eu planejara escrever. Li algumas frases que havia rascunhado dias antes. Ayrton Senna, a obsessão como motor, a arrogância como combustível, a fé como escudo de marketing para uma ambição implacável. Aquelas palavras que antes me pareciam tão inteligentes e perspicazes, agora soavam ocas, infantis, quase vergonhosas. Eram as palavras de um homem que olhava o mundo através de um vidro sujo e culpava o mundo pela falta de clareza.
O gesto de Senna no saguão não havia apenas limpado uma mancha de café no tapete, ele havia estilhaçado o vidro através do qual eu via a vida. Eu passei horas repassando a cena em minha cabeça. O contraste. O homem que minutos antes falava da chuva como uma entidade quase divina, um equalizador da verdade, era o mesmo homem que se ajoelhava no chão para defender a dignidade de uma estranha. E eu entendi. A sua filosofia não era um discurso. Era um código de honra vivido em cada ato. A integridade que ele buscava na tangência perfeita de uma curva era a mesma que o impelia a confrontar uma pequena injustiça em um saguão de hotel. A agressividade que eu e tantos outros criticávamos na pista não era um ataque aos seus oponentes. Era uma guerra santa contra os seus próprios limites, contra a física, contra a imperfeição. Era a mesma energia, a mesma força intransigente, canalizada para propósitos diferentes. Uma para buscar a perfeição a 300 km por hora, outra para restaurar a dignidade de uma senhora humilde. O que eu chamava de arrogância talvez fosse apenas um nível de foco e comprometimento com a excelência que minha mente medíocre não conseguia compreender. A sombra que eu viera caçar não existia. Ou, se existia, era a minha própria sombra de cinismo, exposta pela luz ofuscante daquele homem. No dia seguinte, fui para o autódromo como se fosse a primeira vez. O barulho dos motores, a agitação dos boxes, a tensão no ar, tudo parecia diferente. Eu não era mais um jornalista procurando por uma falha, por uma contradição. Eu era uma testemunha. Procurava não pelo erro, mas pela essência. E quando a corrida começou debaixo de um céu que ameaçava a mesma chuva da noite anterior, eu não vi mais uma competição de máquinas. Eu vi uma arte. Cada curva que Senna fazia não era uma manobra. Era um traço. Uma pincelada de um artista em sua tela mais perigosa. Cada ultrapassagem, especialmente sobre Prost, não me parecia mais um ato de hostilidade, mas a busca intransigente por um espaço que, por direito de talento, de coragem e de uma dedicação quase sobrenatural, era seu. Ele não estava tentando vencer o outro. Estava tentando alcançar a melhor versão de si mesmo em cada volta, em cada freada, em cada aceleração. Houve um momento no meio da corrida em que seu carro pareceu perder aderência. Por uma fração de segundo, o carro dançou na pista molhada, à beira do descontrole. A multidão prendeu a respiração. O antigo eu teria visto ali a falha, a sorte, o erro. Mas o novo eu, o que renasceu na noite anterior, viu outra coisa. Via a calma. Via a intimidade de um homem com o caos. Ele não lutou contra o carro. Ele dançou com ele. Corrigiu a trajetória com uma suavidade, uma precisão que parecia impossível. E ao sair daquela curva estava ainda mais rápido, ainda mais dominante. Naquele instante, entendi a lição da chuva em sua totalidade. A vitória de Senna, que veio de forma dramática naquela tarde, com ele cruzando a linha de chegada e erguendo o punho para o céu, não foi, para mim, apenas mais um evento esportivo. Foi a consequência natural do caráter daquele homem. Era a materialização na pista da mesma dignidade, da mesma integridade e da mesma força serena que ele havia demonstrado ao se ajoelhar para limpar o chão de um hotel. A vitória não era o objetivo, era o resultado. A multidão explodiu em festa. A bandeira do Brasil foi erguida, o hino tocou, e eu pela primeira vez senti um nó na garganta. Não pelo herói mítico que vencia por nós, mas pelo homem que, com seus atos visíveis e invisíveis, nos ensinava sobre como viver. A vitória de Senna era a manchete em todos os jornais do mundo. Mas eu sabia, com uma certeza que doía e curava ao mesmo tempo, que a verdadeira história, a maior de todas, não estava no pódio. Estava no chão do saguão de um hotel, em uma mancha de café, em um gesto que ninguém aplaudiu. Meu editor esperava a matéria sobre o campeão, mas eu não podia mais escrevê-la. Eu precisava escrever sobre o homem. E para isso, eu teria que rasgar não apenas minhas anotações, mas a mim mesmo. De volta ao meu quarto de hotel, o silêncio era preenchido pelo som de papel sendo rasgado. Eram as minhas anotações, a minha tese, o meu cinismo. Cada pedaço de papel que eu atirava na lixeira era um pedaço do antigo jornalista que eu estava matando. Eu me sentei diante da página em branco do meu laptop e pela primeira vez não senti a pressão do prazo ou a ansiedade da pauta.
Senti a vertigem da liberdade. A liberdade de contar a verdade. Não a que meu editor queria, ou a que o público esperava, mas a verdade que havia me transformado na noite anterior. Meu editor esperava a crônica sobre o campeão implacável, mas eu não podia mais escrevê-la, porque o herói da minha história não havia vencido uma corrida. O herói da minha história havia se ajoelhado para limpar o chão. Meus dedos começaram a voar sobre o teclado. As palavras não vinham da minha mente de repórter, mas de um lugar mais fundo, um lugar que eu não visitava há muito tempo. Eu não descrevia a telemetria, as trocas de pneus, a estratégia de ultrapassagem. Eu descrevi a chuva na janela do saguão. Descrevi o som da voz de Ayrton falando sobre a vida como uma pista molhada. E descrevi com a maior honestidade que pude a cena da camareira. A humilhação silenciosa, o gesto inesperado, a defesa firme, mas serena, da dignidade. Eu escrevi: em um mundo que nos ensina a subir nos outros para chegar ao topo, eu vi um homem descer ao nível do chão para levantar a alma de uma senhora. Em um esporte definido pela velocidade, a maior lição que Ayrton Senna me ensinou foi sobre a importância de parar. Eu não sabia se aquilo era jornalismo, mas sabia que era a verdade. Enviei a matéria, sem reler, sem hesitar, e com ela, enviei também um pedido de demissão silencioso do meu antigo eu. Eu não sabia qual seria a reação do meu editor e sinceramente não me importava. Eu havia feito uma escolha. Tinha trocado a carreira de um jogador cínico pela alma de um contador de histórias. A matéria foi publicada. Não virou a capa, não ganhou prêmios. Mas dias depois, recebi um e-mail. Era da neta daquela senhora, Maria. Alguém no hotel havia lhe contado a história e ela me encontrou. A mensagem era curta. Obrigado. Ninguém nunca o defendeu antes. O senhor não escreveu sobre um piloto. Escreveu sobre o meu avô, que também era um homem bom e invisível. Naquele momento eu entendi o que Senna sentia ao levantar a bandeira do Brasil. A vitória não é nada se não for compartilhada, se não tocar a vida de alguém de verdade. E aqui, no Rima da Mente, essa história nos deixa uma reflexão final, um aprendizado que transcende as pistas e os troféus. Nós vivemos em um mundo obcecado pela performance, pela imagem, pelas vitórias que podem ser postadas e aplaudidas. Medimos o valor de uma pessoa por seus resultados, por sua capacidade de ser implacável, de vencer a qualquer custo. Mas a jornada de Rafael e seu encontro com Ayrton nos ensina que o verdadeiro legado de uma pessoa não é o que está gravado nas placas de metal, mas o que fica gravado na alma daqueles que ela tocou. A verdadeira grandeza não é medida nos palcos, sob os holofotes, mas nos pequenos e invisíveis atos de caráter que definem quem realmente somos quando ninguém está olhando, quando não há câmeras, quando a única testemunha é a nossa própria consciência. A maior corrida que Ayrton Senna venceu não foi em Mônaco ou em Interlagos. Foi numa noite chuvosa, no saguão de um hotel, contra um inimigo muito mais difícil de derrotar do que qualquer piloto: a indiferença. E essa é uma corrida que todos nós disputamos, todos os dias. A superação mais difícil não é a de vencer os outros, é a de vencer a nossa própria tentação de desviar o olhar, de nos calarmos diante da pequena injustiça, de escolhermos o conforto em vez da integridade. O verdadeiro heroísmo, às vezes, está em simplesmente se importar. A pergunta que esta história nos deixa não é sobre o que você precisa conquistar para ser grande. A pergunta é: qual é o seu gesto invisível? Qual é a história que as câmeras não contam sobre você, mas que define a verdadeira essência de quem você é? Se esta reflexão te inspirou a buscar a sua própria grandeza, não nas vitórias, mas no caráter, se inscreve no Rima da Mente. Compartilhe esta história, não apenas pela memória de um herói, mas como um lembrete de que todos nós temos o poder de vencer a corrida mais importante de todas, a da nossa própria humanidade. Vamos rimar juntos?